O que eu vou compartilhar com você hoje é algo que raramente se discute em uma consulta médica de 15 minutos. Não há tempo, mas conhecer isso é possivelmente uma das ferramentas de prevenção mais poderosas que eu posso oferecer. Não quero assustar você. Pelo contrário, quero dar conhecimento para que você assuma o controle, para que transforme um risco oculto em um ponto forte da sua segurança e do seu bem-estar. Porque o problema não é o banho em si, esse prazer diário da água e do sabonete. O problema é como e quando nós nos banhamos, especialmente quando nosso corpo já não tem a mesma capacidade de adaptação que tinha aos 30 anos. Hoje vamos descobrir juntos esses hábitos perigosos. E o mais importante, eu vou apresentar soluções simples, práticas e baseadas em ciência para proteger você. Hábito número 1. O choque da água quente demais. Vamos começar pelo erro mais comum e talvez o mais prazeroso. O banho com água quase fervendo. Eu sei o que você pode estar pensando. Doutor, mas é justamente isso que mais me relaxa, tira minhas dores. Eu entendo perfeitamente. Aquela sensação de calor intenso parece uma bênção para os músculos cansados. Mas deixa eu explicar o que acontece dentro do seu corpo, porque essa bênção pode se transformar em uma armadilha. Imagine seus vasos sanguíneos, suas artérias e veias, como um sistema de encanamentos incrivelmente inteligente. Quando a água muito quente, acima de 38 ou 40 graus Celsius, bate na sua pele, o seu corpo reage de forma bem drástica. Ele aciona um mecanismo de emergência para tentar se resfriar. Dá uma ordem para que esses canos se abram ao máximo. Isso se chama vasodilatação. Ao dilatar de forma maciça os vasos sanguíneos da pele, que é o maior órgão do corpo, o espaço por onde o sangue circula aumenta de repente. É como se, de uma hora para outra, seus canos ficassem muito mais largos. E por uma lei física básica, se o espaço aumenta de uma vez, mas a quantidade de líquido, ou seja, o seu sangue, continua a mesma, a pressão dentro do sistema despenca. Em questão de minutos, a sua pressão arterial pode cair de forma significativa. Em uma pessoa jovem e saudável, o coração reage como um motor potente, percebe a queda da pressão e começa a bombear mais rápido para compensar. Mas em um adulto acima dos 60, 70 ou 80 anos, a história é bem diferente. Primeiro, os encanamentos já não são tão elásticos. Com o passar dos anos, as artérias tendem a endurecer, num processo chamado aterosclerose, e já não se adaptam tão bem às mudanças bruscas. Segundo, o coração muitas vezes está um pouco mais enfraquecido pela idade. E terceiro, e isso é fundamental, muitas pessoas tomam remédios para a hipertensão, medicamentos justamente para baixar a pressão. Então, se cria uma tempestade perfeita. A queda de pressão causada pelo medicamento se soma à queda de pressão provocada pela água extremamente quente. E qual é a consequência mais imediata e perigosa disso? O pré-desmaio de origem vasovagal. A pessoa se sente tonta, com a visão embaçada, as pernas fracas e pode desmaiar. E um desmaio em uma superfície dura e escorregadia como o banheiro é uma receita para o desastre. O principal risco aqui, o perigo número 1, é a queda. Uma pancada na cabeça durante uma dessas quedas pode provocar um traumatismo craniano ou uma hemorragia cerebral, que é um tipo de AVC muito grave. Além disso, essa queda brusca da pressão arterial significa que chega menos sangue e menos oxigênio a órgãos vitais, como o cérebro e o coração. Em uma pessoa que já tem as artérias parcialmente obstruídas, essa redução do fluxo sanguíneo, mesmo que por alguns minutos, pode ser suficiente para provocar sintomas de isquemia. A solução é a regra da água morna. Você não precisa abrir mão do prazer de um banho reconfortante. Precisa apenas ser mais inteligente. A temperatura ideal é água morna e agradável.
Para sua pele e para o seu sistema cardiovascular, uma faixa segura está entre 36 e 38 graus Celsius, semelhante à temperatura do próprio corpo. Como saber isso sem termômetro? Use o dorso da mão. Se você não consegue mantê-la debaixo do jato por alguns segundos com conforto, a água está quente demais. Se for possível, considere instalar um misturador termostático. Ele permite que você fixe a temperatura uma vez e não precise se preocupar a cada banho. E lembre-se, menos é mais. A duração também importa. Um banho seguro e eficaz não precisa durar mais do que 10 minutos. O fato é que água mais quente não limpa melhor. Ela apenas resseca a pele e impõe ao seu coração e ao seu cérebro um estresse totalmente desnecessário. Hábito número 2. O momento errado para tomar banho. Se você achava que o problema estava apenas na temperatura, preste atenção no que pode acontecer quando você escolhe mal o horário do banho. Vamos falar de um hábito muito enraizado: tomar banho logo depois de comer. À primeira vista pode parecer lógico, mas do ponto de vista do corpo, essa pode ser uma escolha ruim, especialmente depois de uma refeição farta e se você já tem tendência a tonturas. O processo de digestão exige muita energia e muitos recursos. Depois de comer, o sistema nervoso desvia boa parte do fluxo sanguíneo para o estômago e para o intestino, para que os nutrientes sejam absorvidos. É isso que muitas vezes dá aquela sensação de sonolência após a refeição. Agora imagine que, no meio desse processo, você entra em um banho quente. Como já vimos, a água quente provoca uma vasodilatação intensa na pele para ajudar a liberar calor. De repente, o seu corpo se vê com duas demandas enormes e concorrentes de sangue ao mesmo tempo. O aparelho digestivo pedindo sangue para digerir. A pele pedindo sangue para dissipar o calor. O seu sistema cardiovascular fica em uma verdadeira encruzilhada. O resultado mais provável é que a pressão arterial, que em algumas pessoas já tende a cair um pouco depois de comer, em um quadro que chamamos de hipotensão pós-prandial, acabe despencando ainda mais por causa do efeito do banho quente. Você está, novamente, criando o cenário ideal para uma tontura ou um desmaio justamente no lugar mais perigoso da casa. O risco de queda se multiplica. A solução é a regra da pausa para a digestão. Ela é simples. Dê ao seu corpo o tempo que ele precisa. Após uma refeição completa, se você é propenso a tonturas, é prudente esperar pelo menos 1 hora, e idealmente de 60 a 90 minutos, antes de tomar um banho quente. Assim, você permite que o sistema digestivo faça o trabalho dele sem competir com a necessidade de resfriar o corpo. Se você precisa se higienizar logo depois de comer, não é obrigatório submeter o corpo inteiro ao estresse de um banho completo. Você pode fazer uma higiene parcial, com uma esponja e água morna, apenas nas regiões necessárias. Se, por causa do seu horário, não há como evitar um banho relativamente próximo da refeição, procure fazer uma refeição mais leve e fácil de digerir. Deixe o seu corpo fazer uma coisa de cada vez. Primeiro a digestão, depois o banho. Hábito número 3. O final abrupto e o choque térmico inverso. Até agora falamos do calor, mas o que acontece quando há uma mudança brusca do quente para o frio? Este é o hábito do final abrupto, especialmente no inverno. Você está em um banho quentinho, com os vasos sanguíneos dilatados e a pressão arterial em um nível mais baixo. De repente, fecha o registro e sai para um banheiro muito mais frio. Nesse instante, o corpo sofre um choque térmico. A reação é o oposto do que ocorre com a água quente. Diante do frio repentino, o organismo tenta conservar calor e, para isso, produz uma vasoconstrição súbita na parte periférica do corpo. Os canos da pele se contraem de maneira violenta. Pense de novo em uma mangueira.
Se você estreita a saída de repente, a pressão da água dispara. O mesmo ocorre no sistema circulatório. Essa contração abrupta faz a pressão arterial subir de forma muito rápida. É um pico hipertensivo agudo. Em pessoas jovens, com artérias elásticas, esse pico muitas vezes é amortecido sem grandes consequências. Mas em pessoas mais velhas, cujas artérias estão mais rígidas pela aterosclerose e que muitas vezes já convivem com pressão alta, esse tranco de pressão é um estresse desnecessário e potencialmente perigoso para o sistema cardiovascular. A solução é a regra da transição suave. Proteger-se desse perigo é uma questão de suavizar as mudanças. Primeiro, prepare o ambiente, especialmente no inverno. Antes mesmo de se despir, deixe a água quente correr por 1 minuto, de forma que o vapor aqueça um pouco o banheiro. Na hora de se molhar, siga uma ordem gradual. Não entre de uma vez debaixo do chuveiro. Comece molhando os pés e as pernas. Depois, suba para o tronco e os braços, deixando cabeça e peito por último. Isso dá tempo para o sistema circulatório se adaptar. Da mesma forma, termine o banho de forma inteligente. Antes de fechar o registro, vá diminuindo a temperatura até que a água esteja apenas morna. Isso ajuda os vasos sanguíneos a começarem a se contrair de maneira gradual. E, por fim, seque-se ainda na área aquecida. Não saia pingando para o ambiente frio. Seque-se bem dentro do box ou bem próximo dele. E só depois, já com uma toalha ou um roupão, saia para o restante do banheiro. Hábito número 4. A armadilha do vapor e dos banhos intermináveis. Talvez você se identifique com esta frase: Doutor, eu adoro tomar banho longo, de 20 minutos. Parece que lhe lava a alma. Eu também entendo esse sentimento. Mas um banho muito demorado, principalmente em um banheiro pequeno e sem ventilação, cria um microclima que pode ser perigoso. Quando você toma banho com água quente por muito tempo em um espaço fechado, o ambiente fica saturado de vapor. A temperatura e a umidade sobem bastante. O seu corpo, preso nesse clima, tenta se resfriar, mas não consegue fazer isso de maneira eficiente, porque o suor não evapora direito. Isso traz várias consequências. A primeira é a desidratação. Você vai perdendo líquidos e eletrólitos importantes pela combinação de calor, suor e vapor. A segunda é a vasodilatação mantida. Para tentar liberar calor, os vasos sanguíneos permanecem dilatados ao máximo. A terceira é a queda prolongada da pressão arterial. A combinação de desidratação e vasodilatação faz a pressão cair e permanecer baixa por mais tempo. E a quarta é o aumento da frequência cardíaca. O coração precisa trabalhar em ritmo acelerado para compensar essa pressão baixa. Para uma pessoa idosa, tudo isso é extremamente cansativo. O risco de se sentir fraco, tonto e de acabar caindo aumenta a cada minuto dentro dessa espécie de câmara de vapor. A solução é a regra dos 10 minutos e da ventilação. A palavra-chave é moderação. Um banho suficiente para garantir uma boa higiene não precisa durar mais do que 5 a 10 minutos. Além disso, ventilar é essencial. Se o seu banheiro tem janela, deixe-a pelo menos parcialmente aberta. Se não tem, ligue o exaustor e mantenha-o funcionando durante e depois do banho. E se você se cansa com facilidade ou tem problemas de equilíbrio, considere usar uma cadeira de plástico no box. Tomar banho sentado reduz o esforço físico, diminui o risco de tontura e, principalmente, reduz a chance de queda. Hábito número 5. Ignorar o risco mais grave de todos: a queda. Eu já mencionei as quedas em praticamente todos os pontos, e agora quero dedicar um espaço exclusivo para elas, porque este é, sem dúvida, o risco mais importante, direto e devastador dentro do banheiro. Todos os hábitos que discutimos,
água muito quente, banho logo após comer, banhos longos demais têm um denominador comum. Aumentam muito o risco de tontura, desmaio e, consequentemente, de queda. E uma queda no banheiro pode ser catastrófica. Vamos acompanhar a possível sequência de eventos. Primeiro, o traumatismo craniano e o AVC hemorrágico. Se, ao cair, a pessoa bate a cabeça, pode ocorrer uma hemorragia dentro do crânio, ou seja, o AVC hemorrágico. Esse risco é ainda maior se ela usa medicamentos que afinam o sangue, como anticoagulantes ou antiagregantes. Segundo, a fratura de quadril e suas complicações. A fratura de quadril é uma das lesões mais temidas na terceira idade, e o banheiro é um dos locais onde ela acontece com mais frequência. Esse tipo de fratura muitas vezes exige cirurgia e leva a um período prolongado de imobilização. Terceiro, da imobilização à trombose e à embolia. Quando a pessoa fica acamada, com mobilidade reduzida, o sangue nas veias das pernas circula mais devagar. Isso aumenta o risco da formação de coágulos, o quadro que chamamos de trombose venosa profunda, ou TVP. O verdadeiro perigo é quando um pedaço desse coágulo se solta, viaja até os pulmões e provoca uma embolia pulmonar, uma emergência médica que pode ser fatal. Perceba como a conexão é direta. Um hábito inadequado no banho pode levar a uma tontura, que leva a uma queda, que pode resultar em um AVC, em uma fratura grave ou em uma embolia. A solução é transformar o seu banheiro em uma verdadeira fortaleza de segurança. Prevenir a queda é a prioridade máxima. Comece pelos tapetes antiderrapantes. Você precisa de um dentro do box ou da banheira, com ventosas firmes, e outro do lado de fora, com base de borracha que não escorregue. Em seguida, instale barras de apoio. E aqui é importante: barras de apoio, não apenas porta-toalhas. As barras devem ser bem presas à parede em altura adequada, para que você possa se segurar ao entrar, ao sair e também durante o banho. Cuide da iluminação. O banheiro deve estar bem iluminado, especialmente à noite. Evite se deslocar no escuro. Deixe tudo ao alcance da mão. Coloque sabonete, shampoo e outros produtos em prateleiras a uma altura confortável, para que você não precise se abaixar nem se esticar demais, correndo o risco de perder o equilíbrio. E por fim, não tenha pressa. Nunca tome banho correndo. Ao terminar, mova-se com calma. Se for secar os pés, sente-se no vaso sanitário ou em uma cadeira. Esse cuidado simples evita que você fique de um pé só em uma superfície escorregadia. Agora, uma clarificação importante. E a água fria, doutor? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que tomar banho frio pode causar infarto ou AVC. Como médico, eu quero que você tenha uma informação precisa. A evidência científica sólida não mostra que um banho frio, por si só, cause um AVC em uma pessoa saudável. O que é verdade é que o frio extremo provoca vasoconstrição e um aumento rápido da pressão arterial. Para a maioria das pessoas, isso não chega a ser um problema. O ponto importante é outro. Se você tem uma doença cardiovascular grave e mal controlada, como hipertensão severa, insuficiência cardíaca ou outras condições do coração e da circulação, qualquer choque muito intenso para o organismo, seja por calor extremo ou por frio extremo, é melhor ser evitado. O problema não é a água fria em si, e sim a mudança brusca e extrema. Por isso, aquela recomendação de começar molhando os pés e ir subindo gradualmente vale para qualquer temperatura. Para que não fique nenhuma dúvida, eu quero deixar com você 5 regras de ouro para um banho mais seguro. A primeira é a regra da água morna e do banho curto. Mantenha a água entre 36 e 38 graus e limite o tempo entre 5 e 10 minutos. Sempre que possível, deixe o banheiro ventilado. A segunda é a regra da pausa digestiva. Se você tem tendência a tonturas,
Espere pelo menos 90 minutos após uma refeição farta antes de tomar banho quente. A terceira é a regra da transição suave. Evite choques térmicos. Prepare o ambiente, molhe o corpo aos poucos e seque-se com calma ainda na área quente, antes de sair para o frio. A quarta é a regra do banheiro à prova de quedas. Use tapetes antiderrapantes, barras de apoio, boa iluminação e, se precisar, uma cadeira para tomar banho sentado. A quinta é a regra da hidratação consciente. Beba água ao longo do dia e, se não houver contraindicação do seu médico, um copo de água algum tempo antes do banho pode ajudar o seu organismo a lidar melhor com as variações de pressão. Como você pode perceber, não se trata de ter medo do banho. Trata-se de entender que o seu corpo, aos 60, 70 ou 80 anos, precisa de um cuidado diferente. Esses pequenos ajustes são verdadeiros atos de amor próprio. Com eles, você não só reduz o risco de um acidente grave, como também protege ativamente a sua independência e a tranquilidade da sua família. Se este conteúdo foi útil para você, eu peço que faça algo muito importante. Compartilhe. Envie essas informações para seus irmãos, amigos, para qualquer pessoa querida com mais de 60 anos. Você nunca sabe a quem pode estar ajudando. E agora, eu gostaria muito de ouvir você. Deixe um comentário aqui embaixo. Qual desses hábitos você reconheceu na sua rotina? Vai mudar algum deles a partir de hoje? Ler as suas experiências é a maior recompensa para mim. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção.